Bom dia! Está começando mais um programa Saber Viver. E o programa de hoje está especial a você que tem 60 anos ou que em breve terá. Não saia daí! Recebo o Dr. Caio Ribeiro para falar de saúde e prevenção após os 60 anos. Também apresentaremos os colunistas Ingrid Vilela. Além disso, teremos uma reportagem especial com a nossa Maíra Duarte e outra pelo site O Contorno de BH com Icra Ambrosio. Enquanto isso, eu tenho uma dica para você. Você conhece a Clínica Melissa Costa? Lá você encontra tratamentos corporais e faciais com tecnologia de ponta. Entre em contato através do telefone e siga nas redes sociais. Não perca as promoções de verão. Não saia daí, o Saber Viver está apenas começando. Para começar, está comigo o Dr. Caio Ribeiro, que é médico, clínico geral, cardiologista e responsável pela unidade coronariana do Hospital Life Center. Bom dia, Dr. Caio. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, depois dos 60 anos, tudo no nosso corpo modifica e é preciso tomar cuidado, não é mesmo? Claro, os cuidados médicos devem ser iniciados até mais precocemente, mas depois dos 60 anos, a gente sabe que algumas doenças elas se tornam mais comuns, então é importante que a gente tenha esse cuidado, essa atenção, para a gente poder se prevenir e evitar males maiores no futuro. Você falou que é preciso tomar cuidado com essas doenças. Fazer um check-up é importante? Sim, o check-up, ou essa avaliação médica periódica, ela é muito importante para a gente poder identificar doenças em fases iniciais e evitar, assim, o comprometimento que elas podem trazer no futuro, Então, quando você consegue identificar alguma doença numa fase mais precoce, você consegue intervir nessa doença de uma maneira mais efetiva e, às vezes, evitar consequências mais danosas à saúde e, assim, ter uma saúde mais plena, e, assim, ter uma vida mais saudável ao longo do tempo. E quando você fala, então, da importância do check-up, existe algum exame específico que são prioritários? Existem alguns exames que são preconizados pelas sociedades médicas atualmente, mas esses exames eles são importantes de serem indicados por um especialista, Ou então, o ideal é que essa pessoa sempre procure um médico para fazer uma avaliação inicial, com essa avaliação sobre seu histórico de saúde, sobre doenças familiares, sobre sintomas que essa pessoa possa apresentar, ela vai poder direcionar isso e fazer um exame mais direcionado para aquela pessoa, para a gente não intercorrer em, por exemplo, exames desnecessários, investigações desnecessárias, que também podem gerar tratamentos desnecessários no futuro. Agora, doutor Caio, nessa idade, a terceira idade em si, ela requer mais cuidado com a parte óssea, não é mesmo? Sim, a saúde óssea é uma coisa que preocupa muito depois de uma certa idade, Existem exames que a gente pode usar deles para investigar a nossa saúde óssea. Então, por exemplo, as mulheres após a menopausa, o risco da osteoporose é aumentado, e os homens após os 70 anos, isso também já fica mais importante. Então, nesses casos, existe indicação pelas sociedades que são responsáveis pela saúde óssea, então a Sociedade de Reumatologia, de Ortopedia, que nesses casos específicos, então mulheres após a menopausa e homens após os 70 anos, seja feita a densitometria óssea para tentar identificar a osteoporose e evitar, por exemplo, fraturas e lesões ósseas que, nesse caso, seriam preveníveis com tratamentos específicos. E a gente escuta muito que essa queixa da osteoporose é a que mais incomoda, não é mesmo, doutor? Sim, está cada vez mais presente esse diagnóstico, também pela facilidade de conseguir diagnosticar hoje em dia, Hoje o conhecimento sobre essa doença está mais divulgado e também porque as pessoas hoje vivem mais. Então, é muito comum a gente ter aquela tia ou a vizinha que teve uma fratura do fêmur, ficou acamada, depois tem uma dificuldade de recuperação. Talvez essas fraturas fossem preveníveis se a gente fizesse uma prevenção e já um tratamento direcionado para essa questão da saúde óssea de uma maneira mais precoce. Você fala de prevenção. Qual seria uma simples prevenção que devemos tomar?
Na questão da saúde óssea, uma coisa simples e que é importante é a atividade física, né? Então a gente sabe que o osso, para se desenvolver, ele precisa de movimento. Então a pessoa que ela fica muito parada, que não tem uma atividade física regular, a tendência é que ela tenha uma saúde óssea pior. Então uma coisa simples é fazer caminhada, se movimentar, só essa medida já tem potencial de ajudar a prevenir, por exemplo, algum grau de osteoporose. Doutor Caio, além dos ossos, de toda essa recomendação que devemos ter e o cuidado com eles, existe também os problemas que vêm com um índice crescente aos olhos. A partir dos 60 anos, quais são os exames e o que devemos fazer? Na questão dos olhos, é importante sempre consultar com o oftalmologista, que é o especialista da área, né? O acompanhamento com o oftalmologista ele deve ser feito desde a idade mais precoce, para a gente poder identificar problemas como miopia, astigmatismo, que podem, né, comprometer a nossa qualidade da visão, mas depois, né, de uma certa idade, principalmente na terceira idade, fica mais importante problemas como a catarata, que podem levar à cegueira e que, né, além de dificultar a vida dessas pessoas, elas podem incorrer com outros problemas. Por exemplo, a pessoa que enxerga mal, ela está mais predisposta a ter quedas e fraturas. Então, acaba que é uma coisa que está acaba uma coisa ligando a outra, uma prejudicando a outra. A saúde, ela né, tem muito disso, né? Ela não é uma coisa segmentada. Então, até por isso, eu acho que é importante esse cuidado mais amplo, pleno, e essa avaliação mais geral do organismo, né? Doutor Caio, então fazer o exame com o especialista, o oftalmologista, é uma boa recomendação. E existe algum cuidado? Com a questão dos olhos especificamente, os cuidados são cuidados mais gerais, né? Evitar automedicação, então evitar aquele colírio que foi indicado pelo vizinho ou pelo amigo do trabalho. Sempre que você tiver algum problema ou perceber uma alteração da sua qualidade visual, procurar um especialista, evitar, né, comprar aqueles óculos que às vezes a gente vê nas bancas, que não foi feito sob uma prescrição médica, isso pode forçar a sua visão, também levar a algum grau de malefício, né? Então sempre uma avaliação pelo especialista, que vai ser a melhor pessoa para poder te indicar qualquer tratamento e qualquer medida de prevenção para o futuro. Eu quero te perguntar agora, doutor Caio, sobre a endoscopia. É um exame para identificação do sistema gástrico. Você explica para a gente um pouquinho? Sim, a endoscopia digestiva, a gente tem dois tipos de endoscopia digestiva, né? A endoscopia digestiva alta, que é para avaliação principalmente do esôfago, do estômago e de parte do intestino delgado, e a endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia, né? Na questão de prevenção, existe uma recomendação das sociedades médicas que a colonoscopia ela seja feita a partir dos 50 anos para toda a população, como um screening de câncer de intestino, né? Isso muda principalmente se a pessoa tiver história familiar de câncer. Então, se a pessoa tem um familiar de primeiro grau com um câncer mais precoce, a gente vai antecipar esse exame em 10 anos daquela diagnóstico daquele familiar. Então, por exemplo, se a irmã teve câncer aos 40 anos, então o irmão, né, essa pessoa, ela vai ter que fazer esse exame aos 30, já tentando evitar de fazer um diagnóstico já mais tardio. Porque, nesse caso, o diagnóstico precoce a gente consegue tratar, às vezes até endoscopicamente, e evitar que, por exemplo, a pessoa tenha que fazer uma ressecção do intestino, ou ter que fazer quimioterapia, por exemplo. A gente consegue fazer um tratamento do câncer naquele momento de uma maneira muito mais efetiva e muito mais precoce. Então, vale a prevenção. Sim. No caso da endoscopia digestiva alta, né, que é essa outra que eu mencionei anteriormente, não existe uma recomendação formal de uso, né, dela ser realizada rotineiramente, mas ela vai ser indicada naqueles pacientes que têm queixas que são muito comuns, por exemplo, de gastrite, a pessoa queixa de gastrite, ou ela já tem um diagnóstico, ela fica usando remédio porque ela tem queimação, ou ela tem refluxo. Nesses casos é importante a investigação, também porque podem ser sintomas de doenças mais sérias, principalmente em pacientes que são tabagistas ou que têm história familiar de câncer de estômago, pacientes etilistas, então que bebem, né, em grandes quantidades, eles também têm um risco aumentado dessas doenças. Então, nesses casos, a gente também faz o uso desse exame para poder tentar identificar essas doenças. E esse exame difere a idade, né, doutor? Nesse caso, tendo sintoma, o exame vai ser indicado independente da idade, né? A gente sabe que sempre, com o passar do tempo, essas doenças vão ficando mais
comuns. Mas no caso da endoscopia digestiva alta, se a pessoa não tiver sintoma e não tiver esses fatores de risco, esse exame não é indicado rotineiramente a ser feito. Doutor, dor de cabeça. Eu tenho muita. E você de casa também? Queria que você me contasse um pouquinho. Existe algum exame preventivo? Na verdade, né, as cefaleias, ou dor de cabeça, elas são, na maioria das vezes, de causas benignas, né? Então, são dores que, na verdade, geralmente não incorrem em problemas de saúde mais sérios. Mas é uma queixa muito comum no consultório ou no pronto-socorro, né? E a gente sabe que, às vezes, é difícil manejar. O ideal é sempre passar por um especialista também. Na maioria das vezes, um neurologista ou clínico geral. Essas dores de cabeça, elas podem ter muitas causas, né? Que vão de cefaleia tensional, às vezes porque a pessoa está passando por um momento de estresse. Hoje em dia isso é uma coisa, né, tão comum na nossa sociedade. Às vezes a cefaleia ou dor de cabeça está relacionada com abuso de analgésico. Então aquela pessoa que tem dor de cabeça, ela toma analgésico, aí do outro dia ela tem dor de cabeça de novo, ela toma mais analgésico. A tendência é que isso se perpetue, então é um ciclo vicioso, né? Mas em alguns casos pode ser, né, indícios de doenças mais sérias. Então o neurologista ou o clínico vai ser a pessoa que vai poder identificar, né, especificamente naquele paciente se ele precisa ou não de algum exame complementar. Mas na maioria das vezes esse exame não é necessário. Porque incomoda, viu, doutor Caio? Eu sofro com dor de cabeça. Mas pode ter certeza que tem tratamento, né? Vamos procurar o especialista e evitar principalmente a automedicação que pode incorrer em piora dos sintomas. Doutor Caio, quero te convidar a assistir uma reportagem super interessante com a nossa repórter Maíra Duarte. Maíra, é com você. Olá, Melissa. Enquanto você fala sobre os cuidados essenciais para as pessoas acima de 60 anos, eu vou falar sobre a estética. Eu estou aqui com o Diogo Tanoi, ele é especialista no ramo. Diogo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Me fala um pouco sobre a depilação a laser. Como funciona esse procedimento? Esse procedimento é uma emissão de luz que vai gerar um calor e esse calor vai provocar um dano térmico na estrutura do pelo e de todo o folículo piloso, atingindo toda a sua estrutura, né, e as suas terminações nervosas. Cada tipo de pele reage de uma maneira diferente ou é a mesma coisa? Sim, cada tipo de pele reage de uma maneira diferente. Por exemplo, em peles mais claras eu consigo utilizar uma energia maior. Em peles mais escuras eu tenho que utilizar uma energia menor. Então, portanto, eu vou ter uma resposta melhor quando eu utilizo uma energia maior em peles mais claras, onde eu tenho, quanto mais escuro for o pelo, eu tenho uma resposta melhor. A pessoa, ela precisa fazer só uma sessão ou é necessário outras? Não, são necessárias várias sessões porque o pelo, ele tem as fases de crescimento, tá? E ela só vai pegar a ser eliminada na fase anágena. Então nós temos a fase anágena, a fase que é a fase de crescimento do pelo, temos a telógena e a catágena, que é a fase intermediária e a fase de descanso do pelo. Me conta, esse procedimento ele é doloroso? Em tese sim, né? Nós temos vários aparelhos para esse tipo de aplicação. Temos a luz intensa pulsada e temos também os laser. Os lasers hoje que nós temos disponíveis no mercado, o mais tradicional é o laser de iodo. Aí temos também de alexandrita e temos o Nd:YAG. Como que a pessoa escolhe? Ela precisa ir até um médico para escolher qual que é melhor para a pele dela? Com certeza, é necessário uma avaliação, né, clínica para saber se a pessoa realmente ela pode fazer, porque tem algumas contraindicações, né, e um cuidado pós. Ela pode usar esse procedimento de depilação a laser em qualquer lugar do corpo que tem incidência de pelo? Sim, pode utilizar em qualquer área do corpo. Todo mundo acha que a luz pulsada e o laser são as mesmas coisas. Eles são idênticos ou existe uma diferença? São totalmente diferentes, são equipamentos distintos, né? A luz pulsada é uma luz onde a luz ela é não colimada, tá? Então é uma luz que espalha, onde eu tenho um comprimento de onda variável, emite várias cores e eu consigo fazer vários tratamentos. Além da fotodepilação, eu consigo fazer o fotorrejuvenescimento, tratamento de manchas, tratar acne, enquanto que no laser ele é específico, é uma luz colimada. Então ele serve para aquele determinado procedimento. Ele é um comprimento de onda
Se é um laser para pelo, igual como é o caso de hoje que nós estamos falando, né? Então ele vai girar aí em torno de 800, 810 nanômetros e ele serve especificamente para pelo. Então cada um tem a sua função. E no caso, muitas mulheres procuram esse tipo de tratamento estético. Os homens também estão aderindo? Com certeza, cada vez mais, né, os homens estão adeptos a esse tipo de tratamento. Existe uma diferença no tratamento do procedimento entre mulher e homem? Basicamente que não, né? O que varia realmente é de pessoas para pessoas. Aí depende da região que a pessoa está fazendo. Então não quer dizer que a pessoa faz uma região e vai ter a mesma resposta em outras regiões. Mesmo porque o tempo de crescimento dos pelos, as fases do pelo, né, dependendo da região, é variável. Então pode levar mais sessões, depende da região que a pessoa está fazendo. E a cicatrização, como que ela ocorre? Não acontece. Então o que acontece é que você faz o procedimento hoje, você então tem o efeito do procedimento, o pelo vai continuar crescendo normalmente, daqui 15 a 20 dias é que o pelo começa a cair. A pessoa não pode depilar com cera, mas se ela quiser raspar, tranquilamente, ela pode raspar e daí 15 a 20 dias começa a cair. Quando começar a cair, não deve puxar os pelinhos, que fica todo solto, né? Deve se deixar cair normalmente. Existe um resultado que é permanente ou a pessoa ela tem que sempre, de tempos em tempos, fazer esse procedimento novamente? Boa pergunta. Não existe uma depilação que a gente possa falar que é definitivo, né? Tem pessoas que fazem o procedimento, que é muito bacana, e a pessoa tem uma resposta boa e não nasce mais pelo. Isso pode acontecer. Mas no geral, na maioria das vezes, as pessoas fazem o procedimento e fazem algumas sessões e fica bom. Só que depois de algum tempo precisa fazer novas sessões. E para finalizar, eu quero que você dê uma dica para as pessoas que desejam fazer esse tipo de procedimento. Existe contraindicação? Claro, todo procedimento tem as suas contraindicações, né? Por exemplo, a contraindicação para se fazer o laser para depilação é gravidez, pessoas grávidas não podem fazer, lactante, pessoas que têm ou teve neoplasia, nervos displásicos. Pontos muito importantes que a pessoa tem que tomar cuidado ao escolher um profissional. Com certeza, escolher um bom profissional, uma boa clínica e que essa clínica tenha equipamentos registrados na Anvisa, né? E seja um equipamento que tenha manutenção. É bom consultar um dermatologista antes? Com certeza, um médico, né, um profissional da área. Hoje nós temos vários profissionais, né, conceituados que pode fazer uma boa avaliação. Muito obrigada, Diogo. E essa é a dica, pessoal. Se vocês querem fazer o procedimento da depilação a laser, procurem profissionais credenciados e qualificados. Melissa, fico por aqui. Até o próximo programa. Muito obrigada, Maíra. Você nos trouxe uma matéria super interessante. Eu continuo aqui o bate-papo com o Dr. Caio Ribeiro. Dr. Caio, imunidade, a importância da vacinação. O que você me diz? Então, a vacinação ela é importante, né, desde a faixa etária mais jovem, né, desde a infância. A gente tem vacinas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. Recentemente, a gente teve a questão da febre amarela, que esteve em pauta, a gente voltou a ter casos, que também é uma doença prevenível. A gente tinha várias pessoas que, apesar do nosso estado ser preconizado a vacinação, tinha várias pessoas que não estavam imunizadas. Então, mostra algumas falhas que a gente, porventura, possa ter tido. Isso passa também pela questão de alguns mitos, medos que a população tem. É importante que ela saiba que a vacinação é segura, mas mais especificamente para a população mais idosa, é muito importante a vacinação contra a gripe e contra a pneumonia, que são doenças que são potencialmente graves, né? Podem causar internações hospitalares, inclusive causar a morte dessas pessoas, e que são, né, com a vacinação preveníveis, principalmente os casos mais graves, a gente consegue prevenir, então dá uma segurança maior, uma proteção maior para essa população que já é naturalmente mais frágil. Muita gente escuta que tem o medo de tomar a vacina da gripe, principalmente a terceira idade. Esse medo não precisa existir, né, doutor? Não, de maneira nenhuma, né? Existem aqueles casos que a vacina é contraindicada, mas são casos muito específicos, mas na grande maioria das vezes a vacina ela consegue proteger a pessoa de ter casos graves de gripe,
E ela na vacina é importante que se diga que ela não causa gripe, né? Existe aquele medo, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Isso não é descrito, né, na literatura, esses relatos não são confirmados quando a gente vai realmente buscar e procurar a fundo sobre isso. Então, é recomendado sim a vacinação, pode vacinar sem medo. Doutor Caio, o senhor que é cardiologista também. Agora eu quero umas dicas super importantes para o cuidado com o coração. Então, o cuidado do coração, ele deve começar desde cedo, né? Principalmente controlando fatores de risco para a doença cardiovascular. Os fatores de risco que a gente conhece, que são, né, mais divulgados, são a hipertensão, a pressão alta, o diabetes, tabagismo, né? E tem alguns fatores que não são controláveis, por exemplo, a história familiar. Então, todos esses fatores eles têm que ser colocados e avaliados pelo médico para fazer um programa de prevenção e avaliação da sua saúde cardiovascular. Então, é importante que o paciente saiba se ele é hipertenso ou não, se é hipertenso, que ele trate a hipertensão, que ele saiba se é diabético ou não, se ele for diabético, que ele trate adequadamente o diabetes, né? Que ele faça atividade física regularmente, que se ele fuma, que ele cesse o tabagismo. Então, são medidas que a princípio são simples, mas que podem evitar problemas mais sérios no futuro, como um infarto, um AVC, que são todas doenças, né, cardiovasculares, cerebrovasculares e que estão relacionadas com a saúde também do coração. E é bom a gente ressaltar, doutor Caio, que para essas doenças do coração não existem idade. Verdade, né? Elas se tornam mais comuns com o passar do tempo, mas cada vez é mais frequente que pacientes mais jovens se apresentem com pressão alta ou com diabetes, pacientes jovens que estão tendo infarto, arritmias. Então é importante desde cedo que a gente tenha esse acompanhamento e esse controle e principalmente se tiver qualquer sintoma que procure um especialista para poder ser avaliado. Você me fala que as recorrências com os problemas cardíacos também estão vindo mais na faixa etária jovem. Por que isso, doutor? A gente ainda está tentando entender isso um pouco melhor, mas a nossa impressão é que o estilo de vida que a gente tem hoje em dia propicia esse tipo de problema, né? Então hoje as pessoas são mais sedentárias, elas têm hábitos de vida que são menos saudáveis, então elas se exercitam menos, às vezes tem a questão do tabagismo, da obesidade, que é um problema que, né, não é só no Brasil, mas que no mundo inteiro já foi reconhecido como problema de saúde. Então, talvez por isso essas doenças estão se apresentando de maneira mais precoce. Outra questão é que essas doenças também são diagnosticadas mais facilmente. Hoje, com o acesso à saúde, ele é mais amplo, né, e é mais disponível para a população como um todo. A gente consegue identificar isso mais precocemente, em que talvez antigamente a gente não desse esses diagnósticos. Doutor Caio, há ainda alguma situação que o senhor deseja pontuar? Não, acho que a mensagem final é cuidar bem da saúde, né, ter algum médico que te acompanhe, que vai ser a sua referência, né, em caso de sintomas, evitar sempre a automedicação, né, não menospreze seus sintomas, não menospreze a sua saúde, que é um bem valioso que você tem, e, né, vamos nos cuidar para a gente ter vida longa muito além desses 60 aí. Gostaria de te agradecer, muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Viver. Eu que agradeço. E agora, fique com a nossa colunista Ingrid Vilela. Bom dia, Ingrid. Bom dia! Recentemente, aqui no programa Saber Viver, eu mencionei a respeito de uma pesquisa quântica sobre o poder das palavras. De acordo com as qualidades das suas palavras, podem te abençoar ou amaldiçoar a sua vida. Mas você sabia que também os ditados populares tornam crendices, viram crenças e pode ser um dos maiores motivadores de impedir a sua vida de ser ainda melhor. Segue alguns exemplos. Dinheiro não dá em árvore. Se melhorar, estraga. Correndo atrás. Sinceramente, você acredita que dinheiro não dá em árvore? De onde é que vem grande parte do dinheiro concentrado no Ceasa? É ou não é das árvores? O fruto, principalmente. E da madeireira? De onde vem o dinheiro da madeireira? É ou não é da árvore? E a celulose? Portanto,
A pessoa pode ter uma árvore frondosa em casa, passar por uma dificuldade financeira e deixar com que esses frutos apodreçam, doa para o vizinho, deixa cair, mas não faz dinheiro daquilo. E quando, grande parte das vezes, você comunica que está correndo atrás dos seus objetivos, correndo atrás dos seus sonhos, sinceramente, quem corre atrás fica onde? Atrás! Se você deseja conquistar, se você deseja realizar, utilize outro tipo de comunicação, jamais esta correndo atrás. E às vezes você pergunta, mas o que eu vou falar? Estou dedicando, estou fazendo o que é necessário fazer para conquistar, estou esmerando e assim, com certeza, facilitará para você alcançar o que você deseja. E quando uma situação está agradável e que você pergunta para alguém, e aí, como está? Se melhorar, estraga. Se melhorar, melhora. Como se melhorar vai estragar? Sinceramente, esteja atento ao que você ouve, ao que você fala e até mesmo repete. Raciocine sobre o radical da palavra, sobre o que aquilo significa, pois tenha certeza que esses ditados populares, muitos deles, podem ser um dos fatores que limita você de viver uma vida extraordinária e feliz. Até lá! Muito obrigada, Ingrid. E você aí de casa, perdeu algo desse programa? Acompanhe conosco esse e todos os outros através do nosso canal do YouTube. Siga as nossas redes sociais, o link está ficando aqui para você. Ligue, mande sugestões de reportagem pelo nosso WhatsApp. Até a próxima, aguardo todos vocês. Agora, fique com a coluna do Ícaro Ambrosio do Contorno de BH. Tchau! Ei, Melissa, esse verão tá quente, não tá? Mas olha só, pode acalmar os ânimos aí, porque eu vou ensinar um drink super refrescante pra deixar tudo geladinho nesse verão. Comigo aqui o meu amigo César Marteleto, ele que é proprietário do Nicho Local Bar. Tudo bem, César? Tudo jóia, Ícaro. Então, querido, tô vendo aqui que a mesa tá montada. O que você vai ensinar pra gente? A gente vai ensinar hoje o Jandira, que é um drink que leva mexerica, gin, hortelã, uma calda francesa, que é um concentrado, é um xarope de fruta, que dá um sabor bacana pro drink. Vocês estão vendo que esse negócio aqui é internacional, viu? Tem até ingrediente que vem da França, César. Isso mesmo, é um concentrado bem bacana. Ah, tá. Isso me garante que ele é bem refrescante, que o pessoal pode tomar nesse verão e ficar tranquilinho. Pode sim, é o drink que o pessoal mais gosta no bar e você vai gostar bastante também. Ótimo. Então eu vou sentar aqui enquanto o César prepara, porque daqui a pouco eu vou experimentar e eu já tô curioso. É, gente, vocês estão vendo que bonito esse drink tá, né? Agora eu vou saber se ele tá saboroso, César. Você me garante mesmo que eu posso tomar, tá gostoso, vai dar uma aliviada no meu calor? Garanto, você vai gostar. Pode ver. Deixa eu ver então. Licença, gente. Tá muito bom, de verdade. Acho que vou até experimentar mais um pouquinho. Nossa, eu aprovo total, César, muito obrigado. Eu indico muito essa receita aqui. Provou, né? Bem refrescante, gostoso, geladinho. Exatamente, aprovadíssimo. E eu acho que eu vou aproveitar esse restinho aqui enquanto ainda tem. E você aí de casa pode fazer aí na sua casa, porque você viu que é bem fácil, né? Melissa, um beijo e até semana que vem.